34ª Sessão Legislativa Ordinária de 2025. Peço à secretária que faça a chamada dos vereadores. Euvânia Vaz de Souza. Presente. Cláudio Gonçalves Noronha. Presente. Daniela Divina Pereira da Silva. Elias Antunes Camargo. Presente. João Valeriano Rodrigues. Presente. Luciana Guimarães Avelar. Presente. Luiz Carlos Martins Badu. Presente. Hilter Mógenes Oliveira. Presente. Cíntia Feijão Carneiro. Presente. Boa noite a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Faina, relativa à 34ª Sessão Legislativa da 10ª Legislatura, realizada nessa data, em 12 de novembro de 2025. Convido a todos para colocar-se de pé para realizarmos uma oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome de Deus e do povo de Faina, iniciamos nosso trabalho, cumprimentando os senhores vereadores e vereadoras, autoridades presentes, servidores dessa casa e todo o público que nos acompanha. Passaremos agora ao expediente. Solicito à secretária que faça a leitura das correspondências, ofícios, atos da presidência e documentos recebidos pela Câmara Municipal. Leitura do projeto de resolução número 34/2025, de 10 de novembro de 2025, da mesa diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre a convalidação e regularização da baixa patrimonial de bem imóvel inservível, demolido no lote destinado à nova sede da Câmara Municipal de Faina e da outras providências. Justificativa. Senhores vereadores, a presente propositura tem por finalidade precípua promover o saneamento administrativo e a convalidação da baixa patrimonial de uma edificação inservível, que foi demolida no lote destinado à construção do novo plenário da Câmara Municipal de Faina. Trata-se de um ajuste formal necessário para alinhar a realidade jurídica e a realidade fática em estrita observância aos princípios que regem a administração pública. Do contexto fático e da supremacia do interesse público. Este Poder Legislativo foi beneficiado da doação de um terreno pelo Poder Executivo com o objetivo específico de sediar suas futuras instalações. No local, parte do lote existia uma antiga construção rústica erigida em adobe e madeira que se encontrava em avançado e irrecuperável estado de ruína. Tal estrutura, além de ser inservível para qualquer aproveitamento pela administração, configurava um passivo patrimonial antieconômico e um risco eminente à segurança. Diante da necessidade de dar prosseguimento ao projeto de construção do novo plenário, cuja licitação, concorrência pública exige um terreno livre e desembaraçado, a presidência desta casa agiu com diligência e zelo pela coisa pública, solicitando o apoio do Poder Executivo para imediata demolição da ruína. O Poder Executivo, reconhecendo a urgência e a supremacia do interesse público envolvido, executou os serviços de demolição e limpeza em 21 de outubro de 2025, doando o serviço a este Legislativo. A ação foi, portanto, necessária e impostergável para viabilizar o avanço de um projeto de grande relevância para o município. 2. Da Fundação Jurídica, Convalidação e Princípios.
A presente resolução não busca autorizar ato futuro, mas sim convalidar um ato administrativo já praticado. A convalidação é um instrumento legítimo do direito administrativo que permite sanar vícios de forma em atos que, apesar da imperfeição formal, atingiram sua finalidade, atenderam ao interesse público e não geraram lesão ao erário ou ao terciário. Embora a formalidade administrativa idealmente recomende que a resolução de baixa patrimonial preceda a ação material, a demolição em si foi um ato materialmente correto e oportuno, que atendeu plenamente ao princípio da eficiência. Artigo 37 da Constituição Federal. Manter a ruína no local seria uma conduta ineficiente, custosa e contrária à boa gestão. A conduta dos gestores foi pautada pela boa-fé objetiva, visando remover um obstáculo físico para a concretização de um bem maior. Agora busca-se, por meio dessa resolução, conferir o devido reconhecimento jurídico contábil ao fato consumado em respeito aos princípios da segurança jurídica. O caráter retroativo da baixa patrimonial, conforme previsto no artigo 1º do parágrafo 1º, é a consequência lógica deste saneamento. A escrituração contábil deve refletir o momento em que o bem deixou de existir no mundo físico, garantindo a transparência e a correção dos registros públicos. Conclusão. Pelo exposto, este projeto de resolução configura uma medida de boa governança e responsabilidade administrativa, ao convalidar o ato de baixa patrimonial à Casa Legislativa, prestigia a eficiência, a economidade e a razoabilidade, consolidando as bases para que a construção do novo plenário da Câmara Municipal de Fanha avance sobre os alicerces jurídicos sólidos. Contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta matéria. Atenciosamente, mesa diretora. Delvânia Vaz de Souza, presidente. Luiz Carlos Martins Vadu, vice-presidente. Cíntia Freire de Andrade Braga, primeiro secretário. João Valeriano Rodrigues, segundo secretário. Projeto de resolução número 024/2025, de 10 de novembro de 2025, dispõe sobre a convalidação e regularização da baixa patrimonial de bem imóvel inservível demolido no lote destinado à nova sede da Câmara Municipal de Fanha e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Fanha, no Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento na lei orgânica do município no regimento interno dessa Casa de Leis, considerando a doação de um lote urbano com edificação antiga e singela pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo Municipal, destinado à consolidação de sua sede, assim como a edificação do seu novo plenário, ocorrida em 24 de 6 de 2025, consoante averbado na matrícula R15950 do lote 02409, setor central, considerando que no referido lote existia uma edificação antiga de aproximadamente 60 anos, de natureza rústica, adobe e madeira, em avançado estado de ruína, caracterizada como bem inservível para a administração e que representava riscos eminentes. Considerando o ofício formalizado pela presidência desta Casa em 14 de agosto de 2025, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal apoio para a demolição e descarte da referida estrutura e limpeza do terreno, considerando que, em atendimento à solicitação e reconhecimento à urgência da medida, o Poder Executivo Municipal promoveu em 21 de outubro de 2025 a demolição completa da edificação e a remoção do entulho, serviço este doado este Poder Legislativo. Considerando que a antecipação da demolição foi necessária e inadiável para viabilizar o processo de concorrência pública
número 01/2025 para a construção do novo plenário, sendo a limpeza do terreno condição essencial para o início do certame e da futura obra, ainda no curso deste ano de 2025. Considerando que a presente resolução visa regularizar uma situação fática e jurídica já consolidada, conferindo o devido saneamento administrativo ao ato de baixa patrimonial, em observância aos princípios da eficiência, da razoabilidade e da boa-fé objetiva. Considerando que a doutrina e a jurisprudência admitem a convalidação de atos administrativos que, embora praticados com vício de forma atingiram sua finalidade e atenderam ao interesse público sem causar prejuízo ao erário, buscando a estabilização das relações jurídicas e a proteção da confiança. Considerando que o ato de demolição e descarte levado a cabo pelo Poder Executivo ao requerimento do Parlamento materializou o interesse público ao eliminar o risco de edificação em ruínas e viabilizar uma obra de suma importância para o município, conforme demonstram os relatórios fotográficos anexos. Resolve. Artigo 1º. Fica para todos os fins dos direitos convalidado e regularizado o ato de baixa patrimonial da edificação de aproximadamente 60 anos, de caráter rústico, construída em adobe e madeira, que existia no lote destinado à nova sede dessa Casa de Leis e que foi demolida e descartada em 21 de outubro de 2025. Parágrafo 1º. A presente regularização produzirá efeitos retroativos à data da demolição e descarte de resíduos para fins de formalização da baixa dos registros contábeis e patrimoniais do Poder Legislativo. Parágrafo 2º. Integram essa resolução como prova da situação fática os relatórios fotográficos do imóvel antes e após a demolição. Artigo 2º. Fica a presidência dessa Casa de Leis autorizada a promover todos os lançamentos e averbações contábeis e patrimoniais necessários ao fiel cumprimento do disposto no artigo 1º. Artigo 3º. A área resultante da demolição fica em definitivo destinada à edificação do novo plenário da Câmara Municipal de Fânia, Goiás. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com os efeitos retroativos especificados no parágrafo 1º do artigo 1º. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Fânia, em 10 de novembro de 2025. Delvânia Vaz de Souza, presidente. Luiz Carlos Martins Badu, vice-presidente. Cíntia Freire de Andrade Braga, primeira secretária. João Valeriano Rodrigues, segundo secretário. Quero fazer aqui uma correção. O número da resolução não é número 34, mas sim número 24. Passaremos agora à explicação pessoal. Neste momento, concedo a palavra aos senhores vereadores se desejarem se pronunciar pelo tempo regimental de 5 minutos. Lembrando que este é um momento destinado à livre manifestação sobre assuntos de interesse público ou de ordem pessoal. Com a palavra o vereador Cláudio Noronha. Boa noite, senhor presidente, e mais colegas vereadores, pessoal que está em casa nos assistindo. Eu quero aproveitar aqui esse momento para agradecer o superintendente do SAAI. Eu, como morador do setor do Parque das Rosas, nós fomos muito castigados ao longo do tempo com a falta de água naquele setor ali. Seu pai morando ali lá com o Estado. E a gente compartilha junto dessa penúria, desse sofrimento. Mas um pequeno esforço que o Tonhão se moveu ali, trocando as adutoras num percurso de aproximadamente 200 metros, já solucionou, embora que de forma paliativa, mas só para vocês terem uma noção, ali 90% das casas tem uma caixa d'água no chão com uma bomba. Isso é humilhante, vergonhoso para uma cidade que vai para 40 anos de gestão.
Eu tenho certeza que esse problema vai ser solucionado. Eu quero aqui agradecer ao Tonhão, tá certo, que foi também com a aval do prefeito, esse investimento de apenas aproximadamente R$20 mil. Já solucionou 90% da falta de água naquele setor. Isso mostra compromisso, empenho e dedicação para resolver os problemas, né? E deixo aqui os parabéns e muito obrigado aos envolvidos. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra ao vereador Luiz Carlos Martins. Boa noite a todos que estão nos ouvindo em casa. Boa noite, colegas vereadores. Também meus inscritos aqui semanais. Hoje quero parabenizar o Tonhão. Na quarta-feira passada ele estava ali resolvendo esse problema que o vereador Cláudio relatou. E meu pai mora lá de frente. Cláudio falou: não, descarga com água, pode ser dia, pode ser noite, está subindo na caixa. Então não está precisando mais dessas bombas, né? Quem as tem, tudo é custo, energia cara, né? Então, parabéns, Tonhão. Isso só prova que nosso município tem jeito. E o jeito não é inventar a moda, não é querer pintar o município, é fazer o simples, o fácil. 150 metros de cano, R$20 mil, a gente precisou ficar 11 vezes, né? Então a gente tem que pensar o fácil, o simples, porque a gente sabe que o nosso município é carente, mas se a gente não querer inventar e querer fazer o que é fácil, o que é factível, as coisas se resolvem, nem que seja momentaneamente, até nós conseguirmos coisa melhor. E eu já há mais ou menos 30 dias venho lendo, relendo, correndo atrás de algumas coisas em relação à lei orçamentária, que nós logo votaremos, salvo engano, semana que vem. E nisso, a população tem que começar a ficar atenta, porque dentro daquilo que eu falei, a gente não pode querer ficar inventando coisas, a gente tem que fazer o simples, o barato, o fácil, que surta efeito. Por que eu querer andar de Ferrari sendo que eu tenho só um Gol? Vou andar de Gol, vai me levar para o lugar do meu jeito. Então, convido a todos os colegas vereadores que se debrucem esse lugar de orçamentário, para que possam estar fazendo aperfeiçoamentos a ela, para que esses agudos que tem nela sejam extintos e realmente o que a população de Faina precisa sejam colocados em prática. Para isso existem as emendas parlamentares, para que nós corrijamos e mostremos para o prefeito que muitas das coisas que estão lá podem até ser bonitas, mas não são viáveis, temos outras prioridades. Então temos que ler, interpretar e auxiliá-lo. Esse é o papel nosso em relação à LDO, porque nós podemos mudar prioridades. E quais são as prioridades nossas hoje? Água, educação, saúde e estradas. Temos outras, com certeza, mas essas são as principais. Então cabe a nós, vereadores, estarmos atentos a isso. E numa dessas visitas, que eu até trouxe no outros dias atrás, conversando com o Edgar, e com muito entusiasmo, falou da van que conseguiu, me mostrou lá a saveira para entregar a merenda. Parabéns, Edgar, pelo seu empenho, pelo seu entusiasmo que você está conduzindo a Secretaria de Educação. Mas nessas conversas, eu me recordei do requerimento feito pelo vereador Camargo sobre um déficit que a gestão atual herdou cerca de R$800 mil. E hoje, por acaso, cheguei aqui mais cedo e até indaguei o Camargo aqui, que eu achava que a Secretaria de Educação que viria aqui mostrar para a gente qual que era realmente isso aí. Mas ele pediu foi só uma explicação, né, Camargo? Só
Então ele mandou um parecer, e o Camargo me disponibilizou, e eu li ele ainda superficialmente, mas a conclusão me deixou assim, muito triste, né? Cerca de 800 mil reais que a gente não consegue decifrar de onde foi. Indagando o secretário, ele teve uma conduta que eu achei muito sábia, Camargo, muito sábia. Ele disse: eu não sei de onde gastou esse dinheiro, não consigo mostrar. Então eu contestei tudo. E quem tem para receber da prefeitura, que mostre para a prefeitura. Traga a nota, traga o serviço, porque nós vamos honrar o compromisso. Eu achei muito sábio da parte dele, estou aqui louvando, parabenizando. Porque senão nós teríamos gastado 800 mil reais, Camargo, e não teríamos hoje esse micro-ônibus, essa van. Nós teríamos gastado 800 mil reais com o quê? Ninguém sabe. Então hoje... Esse valor desse déficit aí, tem levantamento quase 600, ultrapassa um pouquinho, deixou empenhado em peças lá na loja em Goiânia. Mais de 600 mil reais de empenho de peças desses 800 de déficit. 800, 600 mil reais de peça de nossos ônibus, tudo lascado aí. Então, que aqueles que têm que receber a prefeitura de Fânia, que tragam a prova, que certamente receberão. Mas, se não tiver a prova, certamente não receberão. Parabéns, Edgar. Louvo sua atitude. O Dr. Luiz Carlos está aqui para criticar, como muitas vezes falo, mas para parabenizar com a atitude, como seguia de homem. Vereador, tem que encerrar. Obrigado. Boa noite. Com a palavra a vereadora Cíntia Freire. Boa noite a todos, novos colegas, vereadores, servidores dessa casa e demais pessoas que nos assistem em casa. Eu venho aqui, através dessa, eu venho como vereadora e como mãe. Ultimamente, essas últimas semanas, eu venho recebendo várias reclamações sobre os transportes escolares. Essa semana mesmo, na minha região, os meninos não vieram estudar nem um dia. E, consequente, durante essa semana também, Araras e Santa Rita, sem transporte escolar. E eu venho expressar porque os pais cobram da gente, né? Vem em cima, cobrando, e vejo eles com razão. Então, eu queria, assim, saber do secretariado, dos diretores, o que vem acontecendo. Porque se é falta de peças, ou é falta de uma oficina concretizada, tipo, se aqui no Fânia não tem, procure em outro lugar, né? E também, se é falta de mecânico, que contrate também os mecânicos, porque lá no departamento, pelo visto, é só 1 ou 2 mecânicos e eles não dão conta da frota toda, né? Então, eu trago a minha indignação dos pais de alunos que venham me procurando durante a semana. Fiquei sabendo que semana passada, a Burduna lá teve uma parte, que lá são 2 transportes. Aí um transporte que pega do Catitu para o Faina e o outro da Burduna. Mas essa semana passada, veio a semana toda, só num transporte, um transporte menor. Aí os pais reclamando, eu não sei se mandaram outro carro pequeno lá pro lado do Catitu buscar alunos, mas eu não sei, porque só sei que aquele ônibus grande ficou a semana toda estragado. Eu falo porque eu conversei com o motorista hoje, o motorista me passou, que foi verdade. Só porque aí essa semana, segunda-feira ele já buscou, mas segunda e terça veio, assim, o motor fraco, sabe? Não dava para chegar direito, ou estava andando muito devagar, não tinha força. E só porque aí era alguma coisa que estava entupida e eles conseguiram arrumar. E aí o transporte do Pinheiro, que é que os meus filhos também usam para vir para a escola, essa semana não veio nem um dia, e arrumou ele ontem. Hoje o transporte foi, mas chegou lá onde ele fica, lá em cima, lá na fazenda da
antiga fazenda da doutora Criseide. Ele desligou o ônibus esperando os meninos de lá arrumar para poder vir e simplesmente o ônibus não pegou mais. E não veio. Então, eu peço que o secretariado, até mesmo o prefeito, para dar uma averiguada nisso aí, porque às vezes acontece coisa que o prefeito nem está sabendo, né? E apenas os secretariados. Conversei com o Dalvan hoje e ele até pediu para a gente estar conversando com o prefeito mesmo sobre isso. E ele falou, vocês puderem ir lá reclamar com o prefeito, para nós é uma boa. E eu agradeço a todos. A palavra da vereadora Cíntia para averiguar o quórum na ordem do dia. Quórum averiguado. Nada mais havendo a deliberar, vou encerrada a presente ordem do dia. Não tendo mais assuntos a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite.